Olá, está começando mais um Ana Carolina Entrevista e o assunto de hoje é muito interessante. Afinal de contas, vivemos em relações de consumo com o advento da internet. Isso ficou muito mais fácil. É mais fácil comprar, mas também é muito mais fácil levar golpes. E os nossos dados pessoais? Como que as pessoas descobrem e começam a oferecer a todo momento serviços, né? Saturando os nossos dias, tanto por e-mail quanto por telefone. Eu vou conversar com a doutora Eduarda Chaves, ela que é especialista nesse assunto e também em direito digital e lei geral de proteção de dados. Doutora Eduarda, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui conversando com você e compartilhando com o público esse assunto que está em alta, né? Como você bem falou, os consumidores hoje estão cada vez mais dependentes da tecnologia e, consequentemente, mais vulneráveis a cair em alguns golpes. Doutora Eduarda, vamos começar do início. Como é que a doutora Eduarda descobriu essa paixão pelo direito? Conta pra gente. Nossa, isso seria essa paixão pelo direito, sabe que tem gente que fala, desde pequena queria ser advogada, queria ser médica, eu queria ser tudo, menos advogada. Eu Como queria eu. ser jornalista, eu queria ser radialista, eu gosto muito da parte de comunicação. E aí, quando eu tive a experiência de estudar e entender um pouco, meu pai era construtor, né, engenheiro construtor de obras públicas, e eu tive uma experiência passando pelo escritório dele, vendo a quantidade de processos que aconteciam para que essa empresa conseguisse participar das concorrências. Eu achei aquilo muito interessante. E, bom, dá para juntar uma coisa na outra. E aí eu fui estudar direito. Quando eu comecei minha carreira, eu atuava em outra área, atuava na área de execução trabalhista, e aí eu fui me adaptando ao mercado durante os anos. Em 2017, eu terminei uma especialização em Direito Digital na Fundação Getúlio Vargas. E aí muita gente sabe me pergunta, mas poxa, você fez a especialização em Direito Digital antes da LGPD? Pois é, para você ver como já era um assunto, né? Porque a lei é de 2018, mas já era um assunto em alta, já existia muita coisa que se falava a respeito, já existia o projeto da lei. Então, realmente, eu comecei a estudar isso em 2017, muitos anos depois de ter terminado a faculdade. Na minha época nem existia nem a possibilidade de se falar em direito digital. E acontece que o advogado não para de estudar nunca, né? Então, depois disso foram algumas outras pós-graduações, especializações, e hoje eu sou professora também, então acabou que ficou completa essa paixão. É muito gostoso. Direito do consumidor é uma coisa muito apaixonante. Eu lembro que eu acompanhei como repórter, nossa, a formatação do Código de Defesa do Consumidor. Até quando o nosso ex-governador, hoje vice-presidente da República, era deputado federal, que o Geraldo Alckmin foi um dos responsáveis, né? Participou dessa comissão. E eu achava o máximo. Eu falei, finalmente, né? Porque a gente tem essa relação do consumo desde a época do escambo, né? E demorou muito para ser regulamentada. Nós temos mesmo um Código de Defesa do Consumidor, que é um modelo, doutora Eduarda. Eu vou te falar que o Código do Consumidor ele é de 1990, né, o atual. Então, como você falou da parte dos campos, já existia tantos anos, já é uma tradição. Eu estudando esse dia com meu filho de 10 anos para uma prova, eu falei para ele, vem cá, eu vou te explicar uma coisa. Ele falou, nossa, mas isso já existia lá atrás? Já existia. E o Código de Defesa do Consumidor ele foi um permissor em vários segmentos, inclusive na relação de formulários e de proteção de dados pessoais. Porque se você olhar, existe um artigo dentro do Código de Defesa do Consumidor que fala sobre a proteção dos formulários que os consumidores preenchem. Então, não é uma coisa que veio como, olha, não existia nenhum código, a Constituição não prevê, ela fala de privacidade, mas ela não fala efetivamente dos dados. Lá no Código de 90 já previa, assim, a proteção dos dados nos formulários que os consumidores preenchiam e vêm preenchendo até hoje. Então, Então, somos assim, eu acho que ele é muito precursores, né? completo. Nós somos os precursores, né, de uma legislação específica, uma compilação, né, de leis de consumo. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação de consumo e internet. Você sabe que eu sou muito
resistente a compras pela internet. Já fiz algumas. Eu fiz, não recebi até hoje, estou esperando. Mas, assim, é diferente hoje. Nós podemos dizer que estamos mais protegidos com relação a esse comércio virtual? Eu não sei te afirmar se nós estamos protegidos, mas eu sei te afirmar que hoje é estritamente necessário. Então, você vê, antes da pandemia, não eram todas as pessoas que usavam da internet, que usavam dos e-commerce, como é hoje. Eu vou te dar um exemplo simples. A minha mãe, uma senhora de idade, cara, não tinha hábitos como os que ela tem hoje. Então, hoje ela faz aula de cultura online, ela compra cursos online com a maior facilidade do mundo. Mas talvez em 2017, 2016, ela nem pensasse que era isso. Talvez ela não procurasse no Google, no site de pesquisa, onde ela poderia fazer um curso próximo da casa dela. Mas ela não teria pensado em fazer um curso sem sair da casa dela. Eu acho que a pandemia evoluiu a humanidade toda 10 anos em 2, né? Então, nós começamos a criar hábitos diferentes. Então, hoje é estritamente necessário. Ajudou muito, mas também atrapalhou muito. Por quê? Você ficou mais vulnerável. Antes, você sabia onde encontrar os seus dados, você ia ao médico, você preenchia um formulário que ela colocava dentro de um arquivo que puxava uma gaveta. Você sabia que seus dados estavam ali dentro. Hoje em dia, você recebe um link, preenche o formulário, e sabe Deus onde isso vai parar, né? Você fala, vou colocar isso na nuvem, isso é para nuvem, quem tem acesso? Então, eu acho que essa evolução pós-pandemia, ela realmente foi importante para que todo mundo acelerasse esse contato com a parte tecnológica digital, mas também deixa a gente muito mais vulnerável. Então, trouxe facilidade e trouxe perigo ao mesmo tempo. Porque não é controle, né? Não tem controle. Eu lembro coisas simples, tá? Por exemplo, domingo à noite a criança ficava doente, você tinha que rodar a cidade inteira para encontrar uma farmácia aberta. Hoje você abre um aplicativo e ele te diz qual está aberto e qual vai te entregar em 15, 20 ou 30 minutos aquele medicamento. Então, assim, é uma facilidade? Sim, é uma facilidade. Mas se você começa a criar o hábito de comprar remédios infantis, isso traz um perfil de uso do consumidor. Então, automaticamente, você está disponibilizando para a pessoa que você não sabe quem são e o que vai fazer com isso, que você adquire produtos voltados para uma criança. Então, presume-se, pela parte de algoritmos, que você tem uma criança em casa. Claro. Então, assim, são dados diretos e dados indiretos em que a gente passou a viver um Big Brother da vida real. Exatamente isso, porque a nossa vida não é mais vida, né? Como é que você consegue? A pessoa eu recebo cartas ainda, né? Propagandas. Porque essas pessoas conseguem meu endereço. Hoje, se a gente tem uma lei, como é que as pessoas ainda têm acesso? Eu sei que um mailing é vendido por uma fortuna. Existe um comércio, né? De venda de mailings. Por faixa etária, por profissão, por rendimento mensal, por quantidade de filhos. Como é que a gente ainda... Quer dizer, uma lei que demorou, eu acho, né? Porque isso já existe há muito tempo também. Mas que pessoa a gente tem? Eu acho que você tocou com um assunto que é de extrema importância. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é sensacional porque ela não veio para dizer não pode tratar dados. Ela veio para esclarecer a forma que os dados podem ser tratados, por que eles podem ser tratados. E o consentimento é só uma das 10 possibilidades legais. Então, acontece muito da gente receber ligações do escritório ao setor de triagem que diz: fulano tem meus dados e eu não autorizei. Autorizar é só uma das possibilidades. Se você deve, por exemplo, ao banco ou ao departamento de crédito, essa pessoa que é o seu credor, ela tem o direito de consultar com os birôs de informação para conseguir o seu contato. Claro. Recentemente, eu acompanho muitas empresas de tecnologia e trabalho com banco de dados, né? Recentemente, eu fiz um contrato que eu fiquei tão contente porque
saiu uma medida agora em julho de 2023, possibilitando que esses birôs de informação forneçam a localização de doadores de medula óssea. Então, pensa, olha só como isso tudo pode contribuir. A gente pensa só no lado de, estou recebendo muito spam, estou recebendo muito e-mail, recebo ligações de quem eu não quero. Mas existe uma outra parte, existe alguma coisa que a lei previu para que a gente consiga melhorar toda essa circulação de dados. Então, a autorização é só uma dessas possibilidades. Eu acho muito legal falar no relato, por exemplo, quando eu dou palestra sobre o tema, eu falo muito sobre a história de Brumadinho. Brumadinho teve um acidente, morreu muita gente, e se naquela época a Lei Geral de Proteção de Dados estivesse em vigor, a gente conseguiria salvar vidas. E aí você fala, mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por exemplo, a liberação da geolocalização dos usuários de telefone móvel, ela só é permitida se você fizer um requerimento com um pedido de proteção à vida. Então, se você tiver pessoas portando um aparelho celular naquele momento e elas estiverem em risco de vida, a Anatel é obrigada a liberar essa geolocalização. Aí você fala, mas eu não quero que saiba a minha geolocalização, porque já aconteceu eventos, por exemplo, com empresas que vendem passagem aérea, que estão aplicando geopricing, que não é legal, que é de, olha, se você compra numa região nobre, isso é mais caro, se você compra de uma região mais simples, isso é mais barato. Barato. Então você fala, poxa, a geolocalização pode não ser legal, depende do ponto de vista. Tudo tem isso. O que eu amo dessa parte de direito digital e de tecnologia é essa possibilidade da gente enxergar o copo meio cheio e meio vazio, né? Os prós e os contras, né? Você falou nesse caso de liberação de dados, ou até de situações que a gente recebe, o aumento do número de divulgação na questão da doação de medula óssea. Mas o que acontece, doutora? O que eu acho, a quantidade faz com que a gente não preste atenção. Por exemplo, se eu receber um spam de uma coisa importante, estamos fazendo uma campanha de doação de órgãos, seja um doador, a gente está com o advento do Faustão, que trouxe à tona de novo a necessidade de sermos doadores, né? Então, a quantidade faz com que a gente não dê a devida atenção a coisas que seriam extremamente necessárias, como esse caso que a senhora falou da medula óssea. Então, é esse ponto. Tem como a gente mudar isso para ter vamos dizer assim, um rastreamento do que é importante ou não? Com certeza. Eu acho que o principal que você está fazendo aqui é abrir espaço para que a pessoa tenha um conhecimento da vasta utilização desses dados, né? Então, por exemplo, hoje em dia, você consegue trocar o seu nome numa conta de consumo através da internet. Tá? Então, você não precisa mais pegar aquela fila enorme da companhia de energia elétrica quando você acaba colocando o imóvel para transferir a conta para sua titularidade. O que acontecia? As pessoas não sabiam, porque elas não queriam pegar essa fila, e tem que ser a própria pessoa, não podia levar um procurador, isso acabava complicando, e aí você acabava fazendo uma dívida no nome do proprietário, ou do antigo inquilino, e aí virava uma bola de neve. Hoje em dia, você faz através de um aplicativo. Mas vamos combinar, esse aplicativo ele precisa de uma ferramenta antifraude, porque ele tem que ter certeza que você é você mesmo. Então, muita gente fala, não deve funcionar a questão do reconhecimento facial, né? Aí você fala, não, como assim não deve funcionar? Já existiram N testes feitos com bonecos, com fotos, e ele leva em consideração uma série de coisas. Ele leva a oleosidade da pele, quanto tempo você leva para piscar, quando ele pede para você fazer a primeira aferição mais próxima, a segunda mais longe. Olha quanta tecnologia foi criada para facilidade nossa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é legal porque ela regulamenta tudo isso, e aí vem a Autoridade Nacional de Proteção, que é a agência reguladora de tudo isso e a fiscalizadora, a dizer se estamos tratando de forma correta. Você mencionou, os bens estão vendidos por milhares de reais aí no mercado. Infelizmente,
Isso existe. E isso existe não é de hoje. Antigamente, fazia-se a distribuição de panfletos no semáforo. Hoje ninguém mais está panfletando no semáforo, porque a pessoa está panfletando no seu Instagram, no seu LinkedIn. Né? Você recebia, eu lembro que eu fazia evento, às vezes, aí eu trabalhava no escritório e ela comprava mailing. E a gente recebia as etiquetas prontas, só para grudar no envelope, né? Você vê como é que o mundo mudou, né? Mas Interessante. Mas muito disso vem da nossa própria autorização. Então, vamos lá. Considerando que o consentimento é uma dessas possibilidades legais, as pessoas não têm o hábito de ler os termos de uso. Eu sou um daqueles profissionais que escreve termos de uso. E eu aproveito disso. E eu vou falar honestamente, porque você não tem a obrigação de baixar um aplicativo. Você tem a faculdade de baixar aquele aplicativo. Então, as regras do jogo são escritas dentro dos termos de uso. Se você baixou e concordou, é porque você quis. Ninguém pôs uma arma na tua cabeça e disse: você vai baixar no Instagram, você vai baixar um aplicativo de inteligência artificial que gera fotos que você fica linda. Você baixou porque você quis. E aí, então, está escrito diversas normas, diversos VIPs, como, por exemplo, no caso da nova rede social, aí, o Tree, que ele consome diversos dados e você concordou. Então, aí vem a parte do consentimento. Ah, poxa, mas eu não queria isso. Você não leu? Você não leu. Você concordou com o Facebook, que se você postar uma foto segurando uma latinha de Coca-Cola com o seu nome, essa foto pertence a ele. E se alguém repostar, ele pode vender para a Coca-Cola e ele pedir você sair todos os outdoors aí, não recebeu um centavo e você vai procurar um advogado. Oh, poxa, como é que isso aconteceu? Puxa, aconteceu porque vamos dizer assim, você não é obrigado a baixar aquele aplicativo, Facebook. Mas você vai ficar fora da onda? São duas perguntas, né? Você não é obrigado, mas você vai ficar fora. É como com os filhos. O Roblox, que é um metaverso aí das crianças, né? Que é um jogo em que eles se tornam personagens e andam por dentro dos estabelecimentos. Durante a pandemia, foi muito legal, porque as crianças continuavam brincando com os amigos no formato virtual. Mas hoje você pensa, eu tô deixando meu filho na Praça da Sé à meia-noite sozinho, porque a internet é isso. É você estar em um lugar que você não sabe com quem está próximo, quem não está. Você acha que a criança está dentro do quarto jogando, mas não necessariamente ela está sozinha. Ela pode estar se comunicando com um pedófilo, ela pode estar se comunicando com golpista, enfim, pode estar trazendo informações sobre a sua casa. Então, veja, tudo isso que acontece, a gente é obrigado? Não, você vai deixar só o seu filho não estar naquele mundo que está todo mundo participando. Você vai privá-lo para protegê-lo, mas ao mesmo tempo vai causar um impacto psicológico dessa criança. Que muito mais não parte dessa bolha, né? Então, a gente fica muito dividido como profissional. Muita gente me pergunta, fala, mas seus filhos não usam fala que é ruim. Sim, eles usam, não tem como. O que eu faço? Eu leio os termos de uso de todos os aplicativos que eles participam, inclusive os que nós mesmos temos acesso, para ver o que está sendo permitido. Vou para tomar revisão da privacidade nos aparelhos. Olha, eu não quero que acerte a câmera frontal. As pessoas não sabiam disso, mas muitos... Doutora, a senhora é uma exceção, né? Então, a maioria não sabe, mas às vezes tem aplicativos que nós autorizamos a gravar nossa reação assistindo filme. O que vai ser feito com isso, só Deus sabe. Né? A gente não tem acesso a tudo isso, a gente não sabe quantas pessoas são boas e não são. É aquela coisa, a gente não tem uma regulamentação específica do mundo virtual. Por quê? Porque, imagina, você criar uma legislação mundial. Eu acho isso meio utópico, né? Porque a internet, acesso mundial. Eu converso com a minha amiga que mora nos Estados Unidos. No Instagram, você tem pessoas do mundo inteiro, né? Eu acho meio difícil, né? A LGPD, ela foi criada de forma muito instantânea no Brasil, tá? O que acontece? Na União Europeia, está em vigor já a GDPR, que é a Lei Geral da União Europeia.
Um dos artigos dizia que, para trocar dados com outros países, estes países tinham que ter uma lei própria e que essa lei fosse homologada. Na América Latina, só tinha Argentina e Uruguai. Você acha que o Brasil ia ficar fora? A LGPD, ela já era um projeto bem antigo aqui, só que não tinha efetivado. Por quê? Porque não era necessário. Mas politicamente, quando a GDPR entrou em vigor e dizia que só pode trocar dados com outro país que tem uma lei própria, o Brasil saiu correndo e fez a LGPD. Só que a lei, ela ainda é muito enxuta. É diferente, por exemplo, do que a gente estava comentando em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Ele levou tempo, ele foi estruturado, tanto que desde 1990 para hoje é o mesmo código. Tem nem que o Código de Processo Civil, que tinha um de 2002, já teve um de 2015, o Código de Defesa do Consumidor ainda é o mesmo. Agora, a lei geral, eu acho que ela ainda vai passar por adaptações. Você vê o caso, ela é de 2018, mas a primeira aplicada foi agora em 2023, no mês passado, no mês de julho. E foi multa do quê? Conta pra gente. Foi uma multa que foi aplicada pela NPD para uma empresa que trabalha com cobrança de call center, e por coisas tão simples, bastava ela acreditar que essa lei é de verdade e que as empresas têm que estar adequadas. Por exemplo, ela não tinha um DPO, que é o encarregado, que é aquela pessoa que tem que ser a pessoa que se comunica com a autoridade nacional. Não é um funcionário, existem empresas, assim como o meu escritório, ou diversos escritórios, fazem esse serviço de terceirização do DPO, que é um profissional capacitado, que estudou, que tirou uma certificação. Ela só precisa ter essa pessoa para regularizar. Como se fosse, só para entender, como se fosse o farmacêutico responsável pela farmácia. Exatamente. A farmácia tem obrigatoriedade de ter um farmacêutico. Exatamente. Essas empresas têm obrigatoriedade desse profissional. Exatamente. Essas empresas têm que ter, porque, vamos lá, a LGPD, ela é uma lei que protege os dados da pessoa física, tá? Então, CNPJ, segredos industriais, não. São dados de uma pessoa física. Mas quem que cuida dos dados da pessoa física? Não são só pessoas jurídicas. Por exemplo, você vai no médico, o médico colhe várias informações a seu respeito. Você vai se interessar para comprar um imóvel, a corretora colhe várias informações a seu respeito, desde da foto do seu documento para te levar a visitar o imóvel, até a sua renda, se você for, por exemplo, fazer uma proposta. Sim. Então, não são só empresas como grandes magazines, como companhias aéreas, também tem aquelas pequenas pessoas físicas que tratam dados. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que trata dados de pessoas físicas, ela tem que estar compliance com a LGPD. E o que é estar compliance? Dizer quais os dados eu posso armazenar. Se você chegar, por exemplo, no médico e tiver na ficha de cadastro pedindo a sua religião, não é um dado que ele precisa coletar de você, porque para a análise que ele vai fazer, isso não faz diferença. Só que se não tem um profissional habilitado que entenda do assunto para dizer para o médico, olha, isso aqui você não precisa armazenar, porque pode ser que você coloque dentro do computador de uma secretária despreparada, baixe um aplicativo, entre um hacker e voa aqueles dados lá de dentro, a responsabilidade é sua. E aí, de repente, este paciente que tem um problema começa a receber alertas. Olha como é que é o ciclo disso tudo, né? Então, precisa de um profissional. E essa empresa que foi multada, um dos motivos pelos quais ela foi multada é que ela não tinha esse profissional. Então, ela não tinha profissional, ela não tinha um relatório de impacto, ela não conseguia desenhar o mapa dos dados que ela estava colhendo, para quem ela estava compartilhando e por quê. Então, você vê que são coisas bem simples. E aí, ela foi multada. A multa foi simbólica, no meu ponto de vista. Foi uma multa de R$14.400. Foi uma multa pequena, mas que pode, inclusive, ser reduzida se ela não recorrer. Ela foi carimbada, né? Tá lá, 10 mil. Foi. Mas é um hello. A lei existe. Não é mais uma legislação que o brasileiro está acostumado a ver por aí na TV. E acha que vai para dentro da gaveta. Ela está acontecendo. Demorou um pouco, mas existe a fiscalização e ela está acontecendo. E as multas estão sendo aplicadas.
Eu trabalhei 16 anos na TV da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a gente falava assim, tem leis que pegam e leis que não pegam, né? Então seria meu bem. Essa aí veio para ficar. E o brasileiro, ele tem o hábito de achar que aqui as coisas não funcionam. Tudo que é de fora funciona, o que é daqui não funciona. E aí eu achei interessante, porque por mais que ela tenha sido uma luta pequena, foi uma mais de posicionamento, dizendo, essa lei funciona, existe um órgão que foi definido, foi criado para fazer essa fiscalização, e empresas precisam tomar cuidado. Vamos lá, vou te falar um outro detalhe que eu acho bem legal a gente compartilhar com as pessoas, que diz respeito às penalidades, porque às vezes a penalidade financeira pode não ser a mais efetiva. Eu gosto muito daquela penalidade que notifica os consumidores. Então vamos lá. Você pega um grande magazine aí que vende geladeira, fogão e tal, pela internet. E vamos supor que ela não tenha cuidado bem dos dados desses consumidores, esses dados tenham vazado. Aí, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode aplicar uma pena de até 2% do faturamento dessa empresa, ou ela pode simplesmente vir no horário nobre da televisão e dizer, empresa tal, vaza dados, piriri, certamente isso vai ter muito mais significativo do que 2% do faturamento dela. Muito mais impactante. Eu não quero comprar no A, vou começar a comprar no B, porque eu vi lá que o A não cuidou bem dos dados. Então, esse eu achei uma parte interessante da lei geral, que ela não fala só de multas e penalizações financeiras, mas ela fala em penalizações eficazes. E a partir do momento que mexe na sua credibilidade, a gente fala muito de responsabilidade social hoje, né? A gente não fala mais assim, mexeu no bolso, não. Hoje você está mais exposto com a internet, a sua empresa é muito mais vista. Você não está preocupado se você vai perder 10 milhões, você está preocupado se você vai perder a credibilidade com seus clientes. 10 milhões você recupera. Você vê a mudança no marketing dos bancos, tá? Os bancos, ultimamente, eles fazem um investimento em propaganda muito maior para dizer, cuidado, não ligamos, não pedimos sua senha, do que, olha, nós temos um crédito consignado para você. Se você parar um dia, assistir 24 horas de televisão, você vai ver que as propagandas são aí nesse sentido. Por quê? Vou entrar numa área bem delicada, que são as pessoas que estão sendo vítimas de golpes que envolvem contas bancárias, desde estelionato sentimental, que é aquele que envolve de alguma forma a outra pessoa para conseguir um aporte financeiro, e aí se utiliza dos bancos. Hoje em dia, tem os bancos digitais, que você não precisa mais ir até o banco. É ótimo, é prático, super prático, mas existe um risco. Então, você derrubou seu cartão de crédito na rua, você derrubou a sua carteira, tem lá o seu RG, o seu endereço e o número do... Porque a pessoa abre uma conta. A pessoa abre uma conta, faz um empréstimo, e daqui a pouco você está devendo e não faz ideia. Né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que trazer. Então, os bancos, eles estão sofrendo muito com isso, tá? Nós temos um caso aqui no escritório de uma cliente que achava que namorava o Johnny Depp. E, nesse relacionamento, ela acabou transferindo quase 300 mil reais para um golpista. Nós não vamos atrás desse golpista. Certamente esse golpista está lá na Nigéria, ele está em outro país, ele está aqui do lado. Mas ele se utilizou de uma conta bancária no Banco do Brasil. Então, nada mais natural do que o que a gente fez. A gente entrou com ação contra o Banco do Brasil dizendo, olha, essa conta corrente foi objeto de diversos golpes. De uma página na internet em que vítimas colaboram com o conteúdo dessa página, dizendo, olha, fui vítima, depositei nessa conta, nessa conta. As pessoas vão compartilhando de forma anônima, mas de forma outra conta. E você tem que dar uma área para o banco dizendo, calma, eu sei que o importante para vocês é dinheiro entrando nas contas correntes, mas você tem que fazer uma verificação do hábito dessa pessoa. Essa pessoa costuma receber essa quantidade enorme, você fez
a conferência de que essa pessoa existe de verdade. Como que foi feito tudo isso, né? Mas é estranho isso, porque hoje, por exemplo, você recebe um montante, quanto pelo menos comigo acontece. O banco me questiona, é o quê? É dinheiro que vem de onde? Prestação de serviço, herança, doação. Não é, Pois é, você ver aqui. O escritório de advocacia, 99% do dinheiro que está na conta do escritório é sempre do cliente, né? Porque é um acordo, é uma condenação, é uma coisa. Não necessariamente assim, mas qualquer quantia o gerente pega aqui contato com o financeiro, quer entender. Mas o golpista, não. Eu não sei o que acontece. Porque eles vão movimentar a quantia, eles vão fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, o banco tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Ele faz um investimento alto em tecnologia de fraude e verificação de cybercrimes. Só que é aquilo que eu te falei. Você vê o quanto eles estão investindo em dizer para o usuário: olha, qualquer coisa, tome bastante cuidado, a gente não te liga, a gente não te manda e-mail, porque existe um método desses golpistas de atacar os clientes, né, de conseguir convencer a vítima, que é através do phishing, que é um termo de pescaria, né, em inglês. Então, o que ele faz? Ele manda um e-mail, ele manda um torpedo, ele manda um WhatsApp. As pessoas clicam, né? Clicam. Mas eu vou te falar, ontem aconteceu um caso muito engraçado comigo. Eu vivo isso de noite. E eu recebi uma mensagem assim, essa era nova para mim. A sua conta do Mercado Pago foi acessada, trocar a sua senha. E aí, na hora, era tarde da noite já, eu falei, nossa, meu Deus, tô entrando na minha conta, eu cliquei. Quando eu cliquei, eu falei, eita, mas peraí, olha só o que eu falo todos os dias, mas que é isso? O que eu tô apertando? Você entra no automático, você recebe normalmente e-mails do Mercado Pago ou de qualquer outra intermediadora de serviços de pagamento, e você não se dá ao trabalho de vamos ver se isso é verdade. Eu já ia trocar a senha. O que eu ia acabar fazendo? Entregando a minha senha pro bandido. Claro. Aquilo é uma página que, na verdade, você acha que está digitando no Mercado Pago ou qualquer outra plataforma. Você acha que está digitando ali, mas o bandido está vendo tudo que você faz. Ele quer uma série para sua conta. Por isso que eles conseguem tanto invadir Instagram, invadir Facebook. Facebook eles nem ligam mais, né? Porque é uma ferramenta tão... Instagram é uma coisa assim, vendendo máquina de lavar, vendendo pirâmide, né? Pix, que rende não sei quantos por cento, 200%. Mas assim, as pessoas são muito tolas, desculpa. Eu digo não é uma questão de ser pobre, rico, é a questão da falta de informação, doutora. Por quê? Como é que você sabe que você tem aplicações que rendem até X, o máximo, 2% ao mês, 1,5%, né? Aí chega aquela coisa da face, não, coloque agora R$500 e receba em 5 minutos 2.000. Nós temos um caso aqui de uma influencer que teve o Instagram invadido e o golpista fez exatamente isso. Para você ver como eles estão cada vez mais profissionais. O que eles fizeram? Eles invadiram o Instagram dela e publicaram um vídeo que foi pego do rolo de câmera dela, alteraram o som, dela dizendo, eu acabei de fazer e deu certo. Na sequência do story, era um comprovante de depósito dela, o nome dela era tudo feito, tudo hackeado por Photoshop. O terceiro era um comprovante de que ela aplicou 1.000 e recebeu 3.000 depois de 2 horas. E aí você fala, sua situação toda? Não, a gente acredita na identidade, que antes, quem era identidade? Poucas pessoas que a gente via no jornal. Hoje em dia, existem pessoas que trazem essa veracidade no Instagram. Pessoas que eram anônimas, que hoje têm 200, 300, 500 mil seguidores, milhões de seguidores. E aí o golpista vai, invade a conta de quem? Da Eduarda? Não, dessa pessoa que passa essa credibilidade
Em 20 minutos, 1 hora, ele fez uma fortuna. Porque ele está se utilizando da figura de alguém. Da imagem. Então, por mais que a pessoa esteja tola e fale, como que vai acreditar? Ela acredita tanto, ela pega tanto tempo aquela pessoa, e aquela pessoa nunca falou nada da que fosse impossível, que ela automaticamente pensa, caramba, se ela fez e me mostrou o comprovante, por que estaria errado? E não para pensar que talvez alguém invadiu o Instagram daquela pessoa e fez aquilo. Não, e o interessante é que são tantos golpes e continuam fazendo, né? Esse golpe já é antigo, mas continuam fazendo. O golpe da venda de eletrodomésticos é antigo, mas continua dando certo, né? Falta essa coisa de a gente se antenar. Você falou do caso da aposentada que levou o golpe de 300 mil reais do falso Johnny Depp. Mas ele usava o nome Johnny Depp ou só as fotos, doutora? Então, ele usava o nome, né? Ele dizia que era Johnny Depp. E aí vem aquela questão da credibilidade que a gente só falou aqui. Ele se comunicava com ela através de um número internacional. Eles conversavam em inglês. Foi no auge da pandemia, foi em novembro de 2020, então estava todo mundo dentro de casa. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, coerente, mas que estava sozinha, não podia visitar os outros membros da família, começou a se relacionar pela internet, começou a entender que existe isso de se relacionar pela internet, nesse momento de solidão pura, e aí acreditou. Então todos nós estamos sujeitos a isso. Hoje em dia não existe mais aquela senhorinha do bilhete premiado que não entende bem e o pista mostra o bilhete amassadinho para ela. Hoje em dia, como eu te falei, a internet está aí, a gente está disponível. Os maiores hackers, quando eu falo hacker parece uma coisa ruim, né? Mas nós temos vários peritos que a gente chama de hackers, mas são peritos que trabalham com sucessos, que falam o método mais fácil de conseguir montar um banco de dados é através de sites de relacionamento. Porque as pessoas colocam as suas informações verídicas de forma gratuita. Então, eu coloco lá, vamos supor que eu fosse uma mulher solteira. Eduarda, advogada, de São Paulo, 2 filhos, gosto de viajar. Poxa, quantas informações da minha VC? Religião, cor, não é tudo. Porque o que eu quero? É um par perfeito, né? Claro. Quando houve essa questão da emoção, a gente entrega. Então, ela se comunicava assim com ele através de WhatsApp. O que eu fiquei bastante intrigada era que não houve uma comunicação através de vídeo. Né? E aí você se pergunta, como assim você transfere todo esse dia? Ele nunca chamou pelo vídeo. Mas às vezes você está tão cega, né, dentro daquele relacionamento, você acredita tanto que as coisas óbvias passam a ser não tão óbvias. Né? A gente diz que quando a claridade é muito, também fica cego. Então, é isso que acontece. Tem um programa muito interessante na ID, que é Investigation Discovery, chama crimes.com. Não sei se você já assistiu. E passam casos muito interessantes, a invasão de dados de empresa, o hacker que consegue paralisar a produção de uma empresa inteira, o caso de invasão, né? Pegando fotos íntimas e distribuindo na internet, acaba crianças. Eu fico abismada como é que essas pessoas conseguem, né? Você não assistiu o Dilema das Redes? Não. Então, eu aconselho você e todo mundo que está nos assistindo. Por quê? O Dilema das Redes foi um documentário criado e foram entrevistados diversos CEOs e outros cargos de relevância dos criadores de alguns aplicativos, como o Facebook, Pinterest, e aplicativos que a gente usa bastante. E eles falam que eles criaram para uma coisa, para uma finalidade, e não entendem a proporção que isso somou. Então, saiu um pouco fora de controle, porque quando houve a criação do Pinterest, por exemplo, era para ser um aplicativo em que as pessoas compartilhavam fotos, apenas. E isso acabou na cabeça dos maus pensadores e eles utilizam para outro intuito. Então, nem o próprio criador imagina a importância disso tudo, né? O quanto isso vai causar de problema dentro da internet, dentro da rede,
Não se imagina, por exemplo, que um aplicativo de entrega de comida, eu tive um cliente essa semana que teve esse problema. O entregador deu uma porrada no leitor do cartão de crédito, tá? E esse aplicativo, você escolhe, né? Se você vai pagar na hora ou se você vai pagar previamente. Aí o pessoal acha que está dizendo, não vou botar o número do meu cartão de crédito sobre esse aplicativo. Vou esperar o cara vir daqui para eu passar na maquininha. Chegou o rapaz, ele viu lá, 15,70. Tá bom, pagou e entrou para dentro de casa, remédio. Quando ele entrou, ele me pôs avisando que ele tinha feito uma transferência de 1.015,70 o pagamento. Porque bem acontece na porrada do o primeiro número do milhar não aparecia, só apareciam os últimos. E aí você pensa, eu não vou pedir o comprovante, que eu sou uma pessoa sustentável, quero evitar que gaste papel à toa, porque todo mundo pega o comprovante do cartão de crédito, amassa e joga. Daqui a pouco chega no meu celular o comprovante, né? Claro. E olha o tamanho desse prejuízo. Nós já tivemos outros casos como esse, de pessoas que perderam muito mais. E aí você fala, tem a ver com a tecnologia? Não. O cara, quando criou a tecnologia de um aplicativo que facilita a entrega de um estabelecimento para você, ele não imaginou que o entregador ia dar uma porrada no visor e aí ele ia ter que exigir que fossem feitas apenas compras pelo aplicativo. Então, mesmo os criadores de todas essas coisas, por isso que o dilema das redes é muito legal. O legal é que também todo mundo que termina de assistir o documentário sai apagando todos os aplicativos do celular. Depois de um tempo volta, a gente não consegue viver sem. A se privar, né, de dados. A gente aprende que hoje todo mundo tem medo de digitar o número do cartão de crédito. Mas eu falo, gente, tenha medo de digitar o seu CPF, porque o cartão de crédito, se for roubado, você vai ligar e vai pedir outro. O teu CPF vai ser o mesmo número do dia que você nasceu, o dia que você morrer. E até depois que você morrer para fazer o inventário, o número do seu CPF é ainda o mesmo. É o principal. O seu cartão de crédito, você ligou para outro que foi roubado, eles vão gerar outro para você. Então tenha mais medo de pôr o número do teu CPF do que o número do seu cartão. E aquela coisa que você colocou que é muito interessante, né? Na internet você é o que você quer ser. Cara, quis ser o Johnny Depp. Exatamente. E conseguiu ser o Johnny Depp. E esses casos de estelionato sentimental utilizaram também muitos dados, fotos de pessoas de outro lugar. Quando aconteceu isso com o caso do Johnny Depp, a primeira reação nossa é, nossa senhora, depois você dá conta de quê? De um brasileiro, porque ele dizia que ele tinha um amigo do advogado dele, um brasileiro, que ela poderia depositar na conta dele e que ele ia transferir esse dinheiro para lá porque ele estava sofrendo com os processos. Realmente, ele estava sofrendo com os processos. Sim, da ex-mulher, sim. Esse dia, tudo isso, né? Aí você fala, poxa, o brasileiro aí deve ser um safado, porque ele aproveitou a situação e ainda está cheio de envolvido em negócio. Quando a gente foi estudar melhor o caso, a gente falou, calma aí, mas eu fiquei sabendo depois de muito tempo que esse brasileiro também foi vítima. Ele achava que namorava uma americana, eles usavam fotos de uma atriz pornô americana, e ela dizia, eu tenho uma tia brasileira, precisa mandar dinheiro para mim, ela pode depositar na sua conta? Então a gente também não pode fazer o primeiro mau juízo de todo mundo. Aí que eu te falo da responsabilidade do banco. O banco tem que tomar esse cuidado, o banco tem que fazer o banco tem dinheiro para investir nessa cibersegurança. Não a minha cliente aposentada, nem o brasileiro que achava que namorava com um estrangeiro. Quer dizer, acaba criando uma rede. Eles são tão espertos que eles arrumam um namorado, uma aposentada, mas já arrumam uma namorada para o dono da conta, para não deixar rastros. Só que esse namorado, o dono da conta, que achou que namorava uma americana, era um cara que recém tinha aberto aquela conta. Ele estava recebendo diversos depósitos. Mas todo mundo cria uma alerta amarela dizendo, peraí, quem é esse cara que acabou de abrir uma conta? Não pode entrar dinheiro de Pix de diversas pessoas na conta dele. Né? O que ele é? Ele é um empresário, bom. Vamos tomar cuidado. Até porque na época, o Pix era irreversível. Hoje já não é. Pode ver que antigamente, você fazia o Pix. Você criava o Pix. Você fazia o Pix e ele caía na hora. Agora você faz os Pix e às vezes ele pode demorar até 30 minutos para ser processado. Por quê? Exatamente.
a gente tem procedimento mais seguro. A gente fica com raiva, às vezes, você tá lá, que nem a Laísa Manoela lá, comprando milho na praia, ela que Nossa, caso bizarro, né? Nossa. Mas você concorda que, às vezes, a gente tem que ter um pouco de cautela, que todo procedimento que é mais seguro vai levar um tempo maior para ser efetivado. Óbvio, eu tive um amigo que recebeu um Pix, acho que de quase R$ 3.000, e ele entrou no nosso grupo e falou assim, gente, alguém sabe como é que eu faço para devolver o Pix? Porque veio um Pix errado para mim, não sei o quê. Ele teve uma dificuldade enorme. Ligou no banco, o banco falou, preciso ver, não sei o quê. Sabe, uma situação meio... se demorar muito, fica com dinheiro. Que horror. Mas olha como a gente estaria. Nós tivemos um caso aqui no Rio Grande do Sul em que uma pessoa fez um depósito errado na conta de outra, num Pix. E aí, era um número de CPF, porque isso também é um outro detalhe. A gente tem a opção de escolher o Pix chave aleatória, mas a gente não vai decorar, vai ficar difícil, que a gente põe o CPF, o e-mail e o telefone. É o celular, a gente coloca como nosso número de Pix, né? E aí, essa pessoa entrou em contato através de um usuário de uma plataforma correta, mas que tinha um ser humano que usou por uma destinação incorreta, ilegal e imoral, acima de tudo, que era encontrar aquele cidadão. Então, pensa, a pessoa trabalha lá no departamento de busca de doadores de medula óssea. Ela só pode usar a plataforma para encontrar doadores. Só que aí ela tem uma prima que fez um Pix errado, e ela fala assim, vê aí qual o telefone dessa pessoa. E aí entra em contato da pessoa e fala, viu, eu fiz um Pix errado para tua conta. Era para fulano, eu mandei para você pode devolver? Essa pessoa que recebeu o Pix protestou a empresa dizendo, essa pessoa entrou em contato comigo através de uma consulta feita no site da tua empresa. Nós ganhamos este processo porque a gente não pode culpar a Tramontina toda vez que alguém morrer a facadas. Porque ela não foi criada para isso. Exatamente. Foi criada para importar legumes, verduras e enfim. Né? A gente não pode dar essa pena de morte ali para a Tramontina porque ela fabricou a faca. Infelizmente, a gente ainda conta com o ser humano que pode desviar o segmento de uso ao que foi destinado. Mas a ferramenta ela é maravilhosa, porque ela encontra doadores de medula óssea. Ela não poderia ser utilizada por aquele que está fazendo a pesquisa para um outro fim. Entendi. Doutor, e compras na internet? Vamos entrar aí. Eu comprei uns cascadores de laranja que eu estou esperando até hoje. Mas aí eu aprendi. Eu não sou uma compradora quanto mais, assim, de internet, sabe? Eu prefiro ir na loja, experimentar roupas. Os mais jovens, a minha filha compra tudo pela internet. Eu acho que até calcinha se bobear, sabe? Aquelas coisas. Mas aí eu aprendi, toda vez que você for comprar algo pela internet, porque vocês entendem, entra no Reclame Aqui. Se tiver alguma reclamação, é interessante que você não compre. Eu fui entrar depois e vi um monte de reclamação da empresa. É sempre assim. É sempre assim. Eu digo... Não é uma roupa. Quando você vai de um hotel, vem aquele e-mail para você. Avalie o nosso atendimento. Você só vai avaliar em duas oportunidades. Ou se fosse uma coisa horrível, você vai fazer questão de parar o seu tempo e escrever. Ou se alguém foi fora do normal de maravilhoso. Se for ilegal, as pessoas não perdem tempo para escrever. É verdade. É verdade. Então, por isso que as avaliações são tão importantes. Porque elas hoje trazem a realidade. Tanto o Reclame Aqui quanto o Google tem essa ferramenta de avaliação. Quando a gente está em época de Black Friday, por exemplo, eu sempre falo, recebeu aquela oferta, parece muito incrível, mas dá uma olhadinha antes na reputação dessa empresa. Uma outra questão, evita o pagamento por boleto bancário, porque a chance de ter um golpe é muito grande. E quando você paga via cartão de crédito, você paga aquele seguro que vem da tua fatura todo mês e você nem sabe para que é para momentos como esse. Você teve um desacordo comercial, você cancela a compra. Você vai ligar no cartão e dizer, olha, não procede esse pagamento, o cartão vai suspender por um tempo, verificar se realmente é isso e vai devolver, vai se tornar na sua conta. Agora, se você pagou um boleto
Inclusive boletos falsos, que vem hoje em dia, né? Você paga um boleto, a chance de você reverter esse prejuízo é muito pequena. E aí você fala, vou procurar um advogado. Tá, mas você comprou um late quid e pagou R$ 50, comprou pelo amarelinho lá. Comprou e nunca recebeu. Você vai contratar um advogado com a crise de R$ 50? Você não vai, você não abre um boletim de ocorrência e você não comunica, mas se chegar lá, avalie o seu produto, você vai escrever. Não comprem, não recebi esse produto. Então, hoje, essas avaliações estão mais fidedignas, sabe? Porque a gente perde tempo para escrever quando está nervoso, quando está irritado, quando não está feliz com aquilo. Embora seja triste pensar nisso, mas é a pura realidade. Eu acho que Espera, ninguém escreve. eu escrevi acho que uma bíblia na época. Fiquei tão brava. Aí eu vi um monte de casos e falei, não fui só eu, né? Mas hoje a gente tem o Pix. Você acabou de falar do Pix. Hoje todas as lojas e todas as compras pela internet aceitam o famoso Pix, né? Então, Mas o Pix hoje, até alguns bancos já estão trabalhando com seguro Pix. Então, alguns cobram R$6, R$7 na sua mensalidade, para que se você tiver problemas com o Pix, ele torne valor para você. Eu acho uma ferramenta muito bacana, mas a regulamentação do Pix está modificando. Então, hoje o banco já tem essa responsabilidade, mesmo sem você pagar o seguro, tá? Se você demonstrar efetivamente, e no curto período, né, acabou de acontecer e não era para acontecer, já existe uma responsabilidade do banco. Por isso que ainda para compras online, o mais indicado é a utilização do cartão de crédito. Ainda mais agora que você pode gerar o cartão virtual, né? Então, você digita um número, daqui 10 minutos você gerar outro e assim por diante. Traz uma segurança maior também. a gente vai se modernizando, né, doutora Eduarda? Não tem jeito. Ou você se moderniza, ou você cai nesses golpes. Tem algum golpe novo aí que a gente não está sabendo? Além do Pix, do Dani, esse é ótimo. A venda de eletrodomésticos. Sim, existe um golpe que está muito em alta, que os policiais e o pessoal do mercado de direito digital apelidam como o golpe da novinha. Então, eles pegam normalmente homens casados de meia idade. E, lógico, também tem isso, tá? O bandido, quando ele compra o mail, ele já vai para segmentado. Porque a chance de ele mandar para mim e eu não responder, ele gastou dinheiro à toa. Claro. Segmentado. O cara aí acha que vai responder. Então ele começa a conversar, por acaso, eu te dou um número, ou te sigo no Instagram, ou te sigo em qualquer coisa. Começa a conversar, normalmente homens casados, né? Começa a conversar, depois de um tempo recebem um WhatsApp de um número X, com o emblema da polícia, dizendo, olha, eu sou investigador fulano de tal, eu fiz uma malha fina aqui, descobri que você está tendo uma conversa com uma menor de idade, você está trocando fotos, então eu vou abrir o inquérito, mas para isso, se você quiser que a gente tanque por aqui, você faz um depósito na minha conta de 30, 40, a gente de cliente aqui depositou R$30 mil. Com pânico, eu falei, mas como assim alguém te escreve um negócio desse e você deposita? Ele disse, doutora, mas era da polícia. Ou seja, se eu trocar agora a foto do meu WhatsApp, uma foto do polícia, vou ficar mais importante. E as pessoas acreditam. Então, ele aconteceu isso com um amigo meu gay, que ele caiu no golpe e o cara colocou, olha que coincidência. Por acaso, quando eu vi a foto do policial, eu falei, eu conheço esse cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. E era uma pessoa que estava no meu Face, como eu conhecia muita gente da polícia na época da Assembleia, etc. Falei, vou mandar. Ele nem sabia que estavam utilizando a foto dele, usando o nome dele. Esse que era pior, que é o delegado fulano de tal, de tal delegacia. Aí a pessoa, se entrasse para pesquisar, realmente era delegado. Aquela foto, é isso mesmo. E ele ainda mandou R$500. Eu falei, meu, ainda bem que foi só 500, tá? Você falou, tem gente que manda 30, 40 mil.
Pois é. Esse caso eu conhecia, E a vítima acha que tá fazendo um bom trabalho, né? Eu joguei lá e realmente existe o cara assim, porque eles usam pessoas reais. Sabe que as pessoas já estão... E a consciência pesada, né? Porque se não tivesse feito... Feito nada, né? Não é mais conversar por ninguém. Sempre envolve alguma questão de emoção, que tira a pessoa do sistema normal de pensamento. Então, ai meu Deus, será que eu fiz isso? Às vezes ela não fez por mal, ela estava se relacionando e sabia que era menor de idade, ou nem perguntou e a pessoa mentiu, e aí ela tem um medo de que aquilo vira o processo e ela vai ter condita, R$500, R$30.000. Onde que a gente vai parar com isso? Eu não sei. E quando eles criam, né, aquelas delegacias falsas, né? Eu vi, acho que do Big Espetacular, cara, a mãe dizendo que estava denunciando e tinha o negócio da Polícia Civil atrás, como tem nas delegacias, quer dizer, eles montam cenários. Doutor Eduardo, nosso tempo chegou ao fim. Ai, que pena, tinha tanta coisa para falar ainda. Vamos combinar uma nova oportunidade. Eu vou divulgar o seu Instagram para as pessoas que tiverem algum tipo de dúvida, ou que caíram em algum golpe e queiram contratar uma advocacia especializada no assunto, até para ter dicas também de como se prevenir. Doutor Eduardo, é a sua solução. Eu já pensei hoje. Eu já pensei um monte hoje. Esse é um assunto que eu amo falar. Vai ser um prazer, assim como foi hoje, se tiver outras oportunidades. Como você falou, é um assunto quase que infinito, né? Porque a gente conhece alguém que caiu no golpe, a gente conhece alguém que comprou e não recebeu. A gente tá agora atrás com o problema na 123 milhas, que não era golpe, era real, mas tá todo mundo com esse problema do consumidor que comprou e agora não vai ter a passagem. Então, assim, a gente está dependendo do mercado digital para comprar tudo. Então, cada dia vão aparecer outras histórias. Esse negócio de viagem é interessante. Eu tenho um amigo que comprou uma viagem e queria marcar a data e nunca tinha data. Aí expirou o prazo de marcação da viagem. Porque não conseguia encontrar a data. Então, precisa tomar cuidado. Doutor Eduardo, muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Lembrando que na semana que vem a gente tem mais um encontro. Um grande abraço e até lá.